E aí, pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, nos próximos minutos, a gente vai fazer um mergulho profundo em uns documentos que revelam, assim, as duras realidades econômicas e os custos gigantescos de infraestrutura que estão rolando por baixo dos panos desse boom da inteligência artificial. Porque, vamos falar a verdade, tem uma história bem diferente acontecendo longe daquelas manchetes bonitas que a gente vê todo dia, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bora lá? Para a gente realmente entender o que está rolando no Vale do Silício hoje, a gente precisa primeiro absorver essa citação de especialistas em economia e psicologia comportamental. Eles chamam o momento atual de um estado de psicose coletiva cibernética. Forte, né? Mas isso mostra o quão desconectada da realidade financeira a elite da tecnologia acabou ficando. A gente está vendo executivos tomando decisões na casa dos bilhões de dólares, baseados nas alucinações geradas por chatbots que custam, sei lá, $20 por mês. É de cair o queixo. Bom, entrando na nossa primeira parte, o delírio do trilhão, mito versus realidade. A gente vai direto ao ponto para desmontar aquela que talvez seja a maior narrativa corporativa do século XXI. A ideia de que a IA é uma substituta super barata e infalível para o trabalho humano. Fica muito claro o choque entre a história que vendem e os dados financeiros reais, sabe? O mito é aquele de sempre. A IA vai substituir o emprego de forma rápida e super barata. Só que a realidade é literalmente o oposto. Tentar trocar a especialização humana de verdade por algoritmos tem um preço absurdo. Em muitos casos, custa centenas de milhares de dólares a mais do que o salário anual do próprio profissional que eles estão tentando substituir. Ou seja, de economia mágica não tem nada, é um verdadeiro ralo de dinheiro. E o mercado financeiro já começou a sacar isso, né? A ficha está caindo de que a gente pode estar diante da alocação de capital mais perigosa da história humana. E tem um número que quantifica perfeitamente essa loucura toda: $1 trilhão. Esse é o nível do investimento global jorrando numa tecnologia que, até agora, não conseguiu provar nem a sua viabilidade econômica básica. Para colocar esse número monstruoso em perspectiva, com esse mesmo dinheiro, daria para construir e lançar umas 10 estações espaciais internacionais. 10 é muita grana. E mesmo com todo esse investimento, quando a gente olha para as análises do pessoal de Harvard e do Goldman Sachs, eles cravam que o retorno real para a parte produtiva da economia até agora é zero, absolutamente zero. Avançando para nossa parte 2, o custo real da IA, uma ilusão de crescimento. Aqui a gente vai ver como essa bolha de capital está distorcendo completamente as métricas macroeconômicas que a gente usa para medir a economia global. Então, para começar, a gente precisa estabelecer uma base. Todo o setor de processamento de dados, na verdade, é uma fatia super pequena do bolo. Representa só uns 4% de todo o PIB lá dos Estados Unidos. Os outros 96% são todo o resto da economia real, como agricultura, saúde, manufatura, serviços, enfim, o mundo real operando. Só que aí vem a parte assustadora do desequilíbrio. Os dados do primeiro semestre de 2025 mostram que aquele setor pequenininho de 4% foi responsável por impulsionar incríveis 92% do crescimento econômico no período. O que isso quer dizer na prática? Que a IA não está levantando a economia como um todo. Ela criou um ecossistema fechado que está praticamente canibalizando os outros setores para sustentar o seu próprio crescimento desproporcional. É um voo de galinha perigosíssimo. Aí a gente se pergunta, como os líderes corporativos deixaram a coisa chegar nesse ponto? Os nossos documentos originais apontam para uma armadilha psicológica que eles batizaram de modo Deus. Funciona assim: você tem CEOs isolados em suas torres de marfim, usando a IA como se fosse o funcionário perfeito que nunca discorda de nada. Isso cria um ciclo vicioso de dopamina constante. A tecnologia fica só validando o que a liderança já acha, fazendo com que ignorem totalmente falhas técnicas gritantes e as realidades muito mais complexas dos negócios. Beleza? Vamos para a parte 3, o buraco negro da energia. Porque além dessas viagens financeiras e psicológicas, a gente precisa urgente falar do gargalo físico. Aquilo que as gigantes da tecnologia estão tentando desesperadamente esconder do público. Tem um fato que destrói completamente aquela ilusão romântica de que a nuvem não pesa nada. Saber que simplesmente processar as conversas diárias de uma ferramenta como o ChatGPT consome o equivalente de energia de um reator nuclear inteiro, por dia. Pois é, um reator nuclear inteirinho operando só pra gente ficar batendo papo com a máquina. E piora, tá? Os documentos mostram que as próximas gerações desses grandes modelos vão precisar de até 10 vezes essa capacidade atual. 10 vezes. Isso não é só bater num teto tecnológico, é causar uma crise ambiental absurda que o setor tenta disfarçar terceirizando o trabalho braçal e super precário de treinar esses dados lá para países de baixa renda.
O que nos traz para a parte 4, a grande reversão e o retorno humano. Porque esse dreno insustentável de recursos, uma hora ia ter que cobrar a conta e atingir um ponto de ruptura, né? E agora a gente vai ver o impacto disso nas pessoas e a onda de arrependimento corporativo que já está batendo na porta. O caso da Klarna em 2025 é o exemplo perfeito do que não fazer. O que aconteceu lá? Primeiro, eles substituíram agressivamente quase 40% da força de trabalho por inteligência artificial. O resultado imediato? Um efeito dominó de falhas operacionais e uma quebra total na confiança, porque o capital intelectual que importava mesmo foi para o espaço. A ironia da história é que engenheiros sêniores e a galera do marketing tiveram que largar tudo para fazer suporte básico ao cliente e evitar que o sistema inteiro afundasse. Foi esse tipo de caos operacional que fez os analistas criarem um termo novo, a grande reversão. As grandes consultorias de risco, como a Forrester, já estão avisando que as empresas logo vão perceber a furada em que se meteram e vão ter que voltar correndo para recontratar desesperadamente os mesmos especialistas que mandaram embora para economizar. A projeção oficial é que até 2027, pelo menos 50% de todas essas demissões causadas pela IA vão ser revertidas. Imagina a dor de cabeça. Então, para a gente fechar essa análise, fica essa reflexão super importante para você pensar. Quando a conta gigantesca daquele $1 trilhão finalmente chegar, quem é que realmente tem o poder de segurar esse castelo de cartas corporativo para ele não desmoronar? Porque a hora que a fantasia do algoritmo trombar com o muro de concreto da realidade financeira, fica absolutamente claro que é a capacidade crítica e a especialização do trabalhador humano que dão a palavra final. É o talento humano que tem a verdadeira alavanca para o futuro do trabalho. E isso, com certeza, faz a gente repensar tudo sobre essa revolução. Valeu por acompanhar nossa explicação de hoje e até a próxima.